Eu vou começar com alguns exemplos. Esse tema de representação de superfícies por modelos planos. Bom, e a formalização eu não vou conseguir formalizar, mas dá uma ideia do que é a topologia a partir desses exemplos. Considere uma superfície, portanto, um objeto bidimensional, nesse caso, um cilindro. Um cilindro define um interior, outro exterior. E imagine que ele é feito de um material perfeitamente deformável. Eu vou proceder a um corte ao longo de uma geratriz do cilindro e desdobrá-lo, obtendo um retângulo. Esse retângulo, que tem então aquelas duas arestas verticais da cor vermelha, constitui o que se chama um modelo plano, é uma representação da superfície cilindro. Para não ter que usar cores, eu posso substituir com aquelas duas pontas de flecha, indicando como você deve proceder na identificação para a reconstrução do cilindro. Então, aquele é o modelo plano do cilindro. Agora, eu vou fazer uma pequena inversão, uma inversão no sentido de uma das flechas verticais, e assim obtenho uma nova superfície quando eu faço a identificação das arestas com o sentido invertido. Eu tenho que dar uma meia volta para fazer a identificação. Essa superfície é outra superfície, não equivalente ao cilindro, que é chamada faixa de Möbius. Ela não define o interior e o exterior. Ela se confunde, diferente do cilindro que tem duas circunferências como borda, a faixa de Möbius tem uma única curva contínua fechada como borda. Se você imaginar um passeio caminhando sobre a faixa de Möbius, existe o que se chama um caminho desorientador. Você retorna ao ponto de partida, depois de uma volta, de cabeça para baixo, ignorando a força da gravidade, né? E daria mais uma volta para retornar no ponto de partida. São algumas propriedades interessantes dessa faixa. Outro modelo plano é dessa superfície, que se chama toro, é como uma superfície de um donut. Então, um objeto bidimensional, superfície, e eu vou agora proceder a uns cortes para criar um modelo plano, uma representação dessa superfície. Imagina ela feita de um material perfeitamente deformável, é um material imaginário. Então eu faço um corte ao longo desse círculo meridional e ela se desdobra num cilindro. Faço agora um novo corte e obtenho um retângulo. Então, aqui está o modelo plano de um toro. Quando o topólogo olha para aquele esquema, ele vê o toro, pois as identificações das arestas horizontais cria o cilindro e depois você identifica as duas circunferências e obtém o toro. Novamente, vou fazer uma inversão de uma das arestas verticais. Com isso, obtenho, fazendo a identificação das arestas horizontais, obtenho o cilindro. Mas agora, para fazer a identificação dos dois círculos que estão com orientações invertidas, é necessário penetrar, para respeitar essa orientação, penetrar na superfície. Obtenho agora uma nova superfície, chamada garrafa de Klein. Então, esses são alguns modelos de superfícies que, nesta geometria exótica chamada topologia, se faz. Uma outra superfície, eu conheci essa superfície apenas como fotografias, ela é na verdade, uma escultura famosa no Brasil, a unidade tripartida de Max Bill. Ela foi apresentada na primeira Bienal, em 1951, por esse designer, arquiteto, artista Max Bill, e
ela pertence ao MAC da USP. E foi há 20 anos atrás, Martin Grossman e o Teixeira Coelho fizeram uma exposição no espaço da Fiesp, na Avenida Paulista, e me pediram para escrever um pequeno texto sobre essa escultura. Então eu fui visitá-la e pela primeira vez vi que a escultura tinha uma espessura, a chapa de metal de uma espessura tão desprezível que poderia ser considerado como uma superfície. Bom, sendo uma superfície e sabendo que nós temos a classificação de todas as superfícies desde os anos 20, 1920, eu pensei, bom, se eu conseguir fazer o modelo plano dela, eu vou identificar qual é essa superfície. Um detalhe é que Max Biel sempre descreveu muito bem várias de suas obras, com textos, mas na unidade tripartida eu não encontrei nada. Nada que, inclusive, indicasse, porque esse nome parecia até um pouco bíblico, né? Uma coisa de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, bom, eu pensei, vou fazer a obtenção do modelo plano. Bom, para fazer isso eu tenho que fazer cortes adequados. E certo de que o MAC não ia me permitir serrar a escultura, eu fiz um desenho. Aí escolhi alguns cortes e estou procedendo à confecção do modelo plano da superfície, imaginando ela feita de material perfeitamente deformável. A parte superior eu quebrei já em duas partes. Também não coloquei aqui várias pontas de flecha para cada corte, mas coloquei letras indicando como que deve ser feita a reconstrução. Então, a parte superior pode ser deformada no modelo plano, com 3 arestas. Os arcos brancos correspondem à borda da superfície. E a parte inferior recebe mais um corte e obtenho esse modelo plano da parte inferior. Identificando os dois modelos planos, eu vou obter o modelo plano da superfície representada pela escultura unidade tripartida. Eu vou fazer a identificação pela aresta C. Agora, veja esse modelo plano. Você tem aresta A, vai se identificar com a aresta A. Observe que, esqueça todo o resto, uma faixa que parte de uma aresta A e chega até a outra, dá o modelo plano de uma faixa de Möbius. O mesmo acontece com a aresta B. E, finalmente, a aresta D. São 3 faixas de Möbius fundidas apropriadamente. Daí, justificando talvez o nome, unidade tripartida, são 3 faixas de Möbius que o Max Biel usou na confecção dessa bela escultura. Bom, você nota, aqui é um exemplo de trabalho do Max Biel, 15 variações sobre o mesmo tema. O tema é indicado pela primeira imagem. Ele escreveu textos sobre descrevendo muito bem cada uma das suas variações. Bem, você notou que na confecção desses modelos planos de superfície, o desenho é muito importante, né? E aconteceu uma exposição aqui na Chácara Lane, na Rua da Consolação, em 2012, e foi organizado pelo Agnaldo Farias, e ele dizia assim, pretendia apresentar o desenho, além do território conhecido das artes visuais, com fim em si mesmo, ou com processo de criação, contemplava diversas áreas e finalidades. Ele convidou uma lista de participantes e até um matemático. Ele forneceu uma parede para cada um dos participantes. Era uma parede branca, mas não a minha. A minha era uma parede escura que imitava uma enorme lousa. Então eu fui lá e fiz a demonstração de um teorema. Coincidentemente, esse teorema é que se chama a identidade fundamental na classificação topológica das superfícies. E
um lado da igualdade que eu demonstrei representa a superfície representada pela unidade tripartida. Muita coincidência. Bem, eu me animei em fazer desenhos. Eu fiz também variação sobre o tema unidade tripartida, com perdão de Max Bill. Essa é a minha contribuição, que é topologicamente equivalente à unidade tripartida. Para ver isso, faça 2 cortes na minha variação e você logo vê as 3 faixas de medo que compõem aquela minha superfície. Bem,